Se você tem um trabalho muito grande, uma missão muito importante para ser realizada, uma obra, uma obra na sua casa, alguma missão que alguém tem que cumprir, um trabalho a ser feito, quem você escolheria para fazer? Qual seria o seu critério para escolher essa pessoa para executar essa missão? Por quê? Se tem algo a ser feito e eu vou chamar alguém para fazer, eu penso que eu quero que seja num bom nível, principalmente se eu tiver que pagar essa pessoa, não é verdade? Aí que tem que ser no nível correto. Às vezes não vai ser a questão de pagar, mas vai ser alguém que você vai delegar uma missão e ela precisa ser feita e precisa ser bem feita. Então a gente sempre vai o quê? Colocar critérios lá no alto, porque a gente vai querer pessoas capacitadas que possam fazer muito bem aquele serviço. Eu não vou poder colocar qualquer pessoa para fazer um serviço, porque senão corre o risco daquilo ali dar ruim, né? E me decepcionar. Se eu chamar uma pessoa para construir a minha casa e ela não sabe nada de obra, o que vai dar? Vai dar ruim, minha casa não vai ser nem levantada. E se for levantada, ela vai cair no primeiro vento, igual o lobo mau soprando lá, vai cair. Mas sabe, irmãos, esse texto aqui, só para pegar um gancho dele e começar a falar o que está no meu coração, Jesus ele está pregando, está andando, a multidão está crescendo, já tem um tempo que a multidão está com ele, e ele fala, embora ele já sabia o que fazer, ele falou assim: vocês precisam dar de comer para essa gente. Mas Jesus, tem muita gente, ele vê o que vocês têm por aí. Aí o André, um dos apóstolos, saiu e voltou e falou assim, que era irmão de Pedro, falou: olha só, achei um rapaz aqui, e ele tem uma coisa, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas só de homens, era 5.000 homens, só de homens, fora mulheres e crianças. Então era uma multidão enorme. E aí o que vai acontecer? Esse próprio André, ele vai falar o seguinte: eu achei alguma coisa, eu achei um rapaz aqui, mas eu acho muito improvável que o que ele tem dê para alimentar essa multidão. E a questão está no seguinte, que se existe um improvável e a gente coloca esse improvável diante do Senhor, o que é improvável vai se tornar provável. Por quê? A parte de fazer, de buscar, de tentar agir na força do meu braço, sou eu que faço, mas a parte do milagre, quem faz é o Senhor. Ele tem anos de idade, e ele tem um amigo que veio com ele desde que saiu lá do Egito, que passou pelo Mar Vermelho, que se chama Caleb. E Caleb, irmãos, ele é agora um velho, porque ele tem 85 anos, 5 anos mais velho do que o seu amigo Josué. Caleb, o velho, cheio de disposição, irmãos. Alguém poderia olhar para Caleb e falar: esse camarada não dá para mais nada. Mas olha o que Caleb vai dizer. Ele chega diante de Josué, com 85 anos, ele fala o seguinte discurso: Josué, tu sabe que Moisés, homem de Deus, falou a respeito de você e de mim, não lembra? Lembra que quando a gente estava lá, eu e você fomos os únicos que permaneceram de pé? Pois bem, eu era da idade de 45 anos, quando Deus me prometeu que eu e você entrariam na terra prometida. Eu esperei 40 anos para essa promessa se cumprir. 40 anos. E agora estou aqui, eu e você. E Josué olha para ele e fala: o que você quer, homem? Escolhe a parte que você quer que eu te darei. Ele falou: não quero nada conquistado. Olha só, irmãos. Um idoso. Minha sogra está fazendo hoje 82 anos. Meu sogro tem 84. Um idoso de 85 anos vira para Caleb e fala assim: eu quero aquela terra lá, está vendo aquela terra lá de Hebron? Que se chamava Kiriat Arba, mas Caleb lá só tem gigante. É aquela terra mesmo que eu quero. Já tem terra conquistada, Caleb. Não quero nada conquistado. Eu quero briga e briga com gente grande. E a gente já deixou de orar, porque sabe que toda vez que ora, o diabo se levanta. Ele vai se levantar e vai cair, meu irmão. Porque maior está em nós, pastor Bilomé. A gente não pode entender, mas olha só, ele era um idoso. Para aquela época, de repente, cheio de guerreiro novo de 20 anos, 30 anos no máximo, cheio de vigor, ele era um velho, um improvável. Mas o que ele fez? Ele foi lá, destruiu aquele gigante e tomou a terra para ele. E aí ainda mudou o nome da cidade, vai se chamar Hebron. Terra onde tinha gigantes, mas agora não tem mais. Você está entendendo como Deus ele vai usando os improváveis? Tem mais, irmãos. Você vai folheando, você vai chegar em Juízes. É um livro logo depois de Josué. Em Juízes, a época de Juízes era a época que era um ciclo do Senhor. Aí Deus permitia o povo inimigo vir e causar opressão. Aí eles ficavam naquela opressão sofrendo, em dado momento clamavam a Deus arrependidos. Aí Deus levantava o juiz, enchia ele do poder do Espírito
Santo. Uns eram cheios de sabedoria, outros eram cheios de força, como Sansão, e outros viravam comandantes de guerra. E aí ele levantava juízes que libertavam o povo, e o povo sossegava de novo. E aí voltava tudo de novo. Aí no sossego, aí ia lá, pecava de novo, e aí ficava aquele ciclo vicioso. E foi assim por quase 400 anos, na época dos juízes. Pois bem, o povo estava sofrendo há 18 anos consecutivos, irmão. Já sofreu 18 anos direto, sem ter uma treva, sem ter uma notícia boa. Às vezes a gente passa um ano apertado, né? Fala a verdade. Tem ano que a gente pode lembrar que a gente tem que esquecer ele. Esse ano foi, ou então parte desse ano. Não quero nem lembrar. Às vezes a gente vê umas fotos nossas, irmão. A gente, meu Deus é bom, ele lembrou a gente, né? Graças a Deus. Mas eles estavam há 18 anos sofrendo a opressão do inimigo. Até que um homem chamado Eude, ou Eude, que tem um acento lá, ele vai se disponibilizar nas mãos de Deus. Mas sabe que ele é o maior dos improváveis de todos? Sabe por quê, irmãos? Porque ele era canhoto só por causa disso. Hoje o canhoto de repente é até normal, né? É até legal você conhecer alguém que é canhoto de mão, de perna, faz até muito sucesso em alguns esportes. Mas naquela época era uma anomalia, era uma deficiência física a pessoa ser canhota. Por quê? Principalmente o homem, ele não poderia pertencer ao exército, então ninguém chamava canhoto para a guerra, ele não prestava. Mas foi esse homem, irmãos, que bolou uma estratégia, foi lá e derrotou o rei Eglon, rei dos Moabitas, e proporcionou ao povo de Deus, sabe quanto? Eles sofreram 18 anos, mas sossegaram 80 anos. 80, olha só, irmãos, 18 de dor, mas 80 de paz. É uma porcentagem muito maior, irmãos. Por quê? Quando eu sou um improvável aos olhos dos outros, eu não tenho um valor, eu não tenho aquela capacitação, mas eu entrego a minha vida a Deus, eu apresento a minha vida a Deus, Deus é que faz um milagre, irmãos. Deus vai usar um improvável, um canhoto, para trazer uma grande libertação, e o povo sossegou por 80 anos. Tem mais, pastor? Tem, de ovelhas. Ele tinha muitos irmãos, filhos de Jessé, e me parece que nenhum dos irmãos dele se dava muito bem com ele. Há várias histórias acerca disso, fala que Davi é fruto de um erro lá, um pecado lá de Jessé com outra mulher, e que ele já tinha aqueles filhos maiores, enfim, não quero entrar nessa questão. O que eu quero dizer é o seguinte, é que ele era o menor da casa, e o serviço de cuidar das ovelhas, ou era para escravo, ou era para o menor filho, porque os outros eram sempre convocados para a guerra, ou tinham que trabalhar para botar papai dentro de casa. Então ele cuidava das ovelhas, e ele ficava com as ovelhas do pai o tempo todo, o tempo inteiro. Só que em dado momento, se levantou um homem chamado Golias, e Golias é o cara que vai afrontar o Deus de Israel. E ele está indo lá visitar os seus irmãos no campo de batalha, e ele ouve o que Golias diz, aquela afronta, dizendo que não há Deus que possa vencer, não há homem em Israel, pedindo um guerreiro que guerreasse com ele. E ninguém se prontificava com ele, porque o cara tinha uns 3 metros de altura, todo forte, homem preparado para a batalha. E Davi, que era desprezado por todos, por que era desprezado por todos? Tem texto que prova isso. Lá em 1 Samuel 16, quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé para ungir um novo rei, ele chega para Jessé e fala assim: coloca os seus filhos em ordem, porque Deus tem um mistério aqui hoje. Ele não revelou o mistério para Deus, tem um mistério aqui nessa casa hoje. Ele botou Davi, você lembra da passagem? Ele deixou Davi lá, ó. Ele queria que um daqueles ali fosse o novo rei, fosse o novo rei. Aí quando acabaram seus filhos, aí o Samuel falou assim: Jessé, você não tem mais filho? Não, onde ele está? Está trabalhando. O que ele está fazendo? Cuidando das ovelhas. Ó, seja o menor, esteja ocupado na obra do seu pai. Olha que coisa linda. Então, vai chamá-lo, porque eu não sairei daqui enquanto eu não ver esse teu filho aí. Quando ele botou o pé na porta, Deus falou: é ele. Provavelmente Samuel falou: que improvável, um moleque raquítico, ruivo. Pô, aqui está o Abinadab, está o Samar, o Shimeia. Está todos eles aqui, os homens com bração forte. Não, Deus falou: é isso aí, é esse improvávelzinho aí, ó. Porque você está olhando por fora a casca, sabe? Eu vejo lá dentro. Eu estou preocupado mais com o que está lá dentro do que o que está aí fora. Que maravilha, irmãos. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer, você sabe, ele vai se disponibilizar para enfrentar o gigante, e a primeira palavra que ele vai ouvir é outra palavra de Aí o rei Saul fala o quê? Nitidamente, irmãos, está lá em 1 Samuel 17, a partir do 32, você vai ver assim, Saul vai falar assim: contra esse gigante, tu não poderás ir, porque ele é homem de guerra, e você é um improvável, você é um garotinho,
uma vez, estava lá, lutei com um leão, lutei com um urso, Deus me deu vitória. Com esse gigante não vai ser diferente, porque a conclusão do assunto você sabe. Ele enfrentou o gigante, derrubou o gigante com uma improvável pedrinha que bateu na testa do gigante, e o gigante caiu e ele cortou a cabeça. E aí então deu a vitória para Israel. Improvável. Ó, Caleb, o velho disposto, Eude, o juiz canhoto, Davi, o jovem pastor de ovelhas. Para encerrar essa lista aqui, diante do rei, diante da sua posição, ele colocava a sua armadura, para ninguém ver que ele era um homem leproso. Mas quando chegava em casa, que ele tirava aquelas armaduras, todo mundo via quem era Naamã de verdade. Um homem cheio de lepras no seu corpo. Infelizmente, muitas pessoas são assim no Evangelho hoje. Para manter a postura, está tudo uma desgraça na vida. Mas não, aí chega, está tudo bem, está tudo bem. Aí mantém aquela carapaça, aquela armadura. Mas quando chega em casa, os de casa sabem que está com dor, está difícil, está com problema. Está com problema financeiro, está com problema conjugal, está com problema no trabalho, está sem trabalho, está faltando coisa na dispensa. Mas na frente do outro, mantém para ninguém perceber que eu estou com a minha lepra aqui. Aquela menininha, irmão, ela era uma improvável. E ela tomou uma decisão, sabe por quê? Ela estava na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã, como o quê, irmãos? Como uma escrava. Ela foi tirada do seu lar, da sua família. Muito provavelmente mataram seus pais quando o exército da Síria entrou. E sabe o que vai acontecer? Ela vai tomar uma decisão. Ela vai pensar assim: não é porque eu sofri que este homem tem que sofrer até morrer. Chegou para sua senhora e falou assim: ó, tem uma solução. A improvável. Ninguém esperava uma menina de fora, dentro da casa de estrangeiro, que tinha que ficar com a boquinha fechada. Ela falou assim: ó, tem uma solução aí para o meu senhor aí. Que solução? É só ele ir lá no nome de Deus, do profeta. Ele foi lá, ele mergulhou 7 vezes a mão do profeta, e na última vez ele ficou restaurado a sua pele, foi totalmente curado. Depois essa menina nem aparece em parte nenhuma da Bíblia, porque ela era meio provável, não tinha nem direito à voz, mas ela se disponibilizou, e o pouco que ela tinha, ou o pouco que ela era diante dos olhos de todos, ela falou: não é porque eu estou sofrendo que outras pessoas precisam sofrer até morrer. Tem solução. Sabia, irmãos, que a gente tem muita solução para muitas pessoas que estão sofrendo demais lá fora, mas às vezes a gente se cala, a gente fica quieto, e a gente fica aquele improvável calado. Eu quero ser sim um improvável, mas que fala, que seja usado por Deus. Um improvável que vai realmente entrar na disponibilidade da atmosfera espiritual e dizer: Pai, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, mas eu estou aqui. Precisava ser alimentada, e Jesus já sabia o que fazer, mas estava testando seus apóstolos. Falou: vocês precisam dar de comer a eles, vê o que tem aí no meio do povo. Jesus já sabia, não sabia? Jesus sabia. Aí vem André e fala: ó, achei um rapaz, mas é bem provável que ele tenha aqui, porque ele tem 5 pães para 5.000, não tem condições. Então, irmãos, eu quero que nessa noite a gente tenha na nossa mente, no nosso coração, a certeza de que a gente pode ter formações ou não ter formações, a gente pode ter dons ou não ter dons, pode ter talentos ou não ter talento, não importa. Sempre nós vamos ser, aos olhos de alguma pessoa, pessoas improváveis, que olham para nós e dizem: daí não sai nada. Olhando para Jesus e falando: de onde ele veio? De Nazaré. De Nazaré veio alguma coisa boa até hoje? Tem um texto que eu gosto muito, eu encerro com esses dois. Um é lá com o filho de Saul, é Jonas, aqui no 1 Samuel capítulo 14, quando Saul começou o seu reinado, os filisteus vieram atacar. Só que eles vieram com tanta gente que Saul só estava com 600 homens. E eles eram uma multidão no maré do mar. Aí ele ficou com muito medo, ele não sabia o que fazer. E não sabendo o que fazer, ele não fez nada. Esse que é o pior. Sabe o que vai acontecer? Jonas, aqui no capítulo 14, no versículo 6, ele vai chamar um pajem de armas e vai dizer assim: ó, disse pois Jonas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. E o seu pai, para reforçar, falou assim: vai e faz tudo que está no teu coração e segue, e eis-me aqui contigo, porque o Senhor é contigo.
Não importa se eles têm 1 milhão de soldados contra nós. Deus ele vai livrar com muitos ou com poucos. Quem vai fazer o milagre é Deus. Nós apenas somos um instrumento do milagre de Deus. Nós somos os agentes do milagre de Deus. Mas você é um improvável. Você é um nada. Já te chamaram de nada? Já me chamaram de tanta coisa. Vocês não têm nem ideia de já me chamaram. Mas eu fico sempre aqui no que diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, que diz assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus escolhe os improváveis, sabe por quê, irmãos? Porque Ele quer a glória toda para Ele. Tudo acontece na nossa vida por graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Somos aos olhos do mundo pessoas improváveis. Ninguém acredita que a gente ia dar certo. Ninguém acreditava lá atrás. E quem sabe que a gente não acredita ainda nem na sua conversão até hoje. Mas eu quero ser um improvável que age como Jonas. Um improvável que abre a boca como aquela escrava. Um improvável que se dispõe a lutar como Caleb, mesmo que o tempo tenha passado. Eu estou firme na promessa. Passou 40 anos, mas eu não perdi a minha fé e a minha disposição. Eu quero ser um improvável, mas quero ser um improvável como Davi, que tem experiências com Deus e mesmo sendo menor, confia que Deus vai dar a vitória. Porque já deu antes, então Ele vai dar agora. Ele já te deu vitória antes, então Ele vai dar agora também.